Olá, Centro Espírita Amor ao Próximo. Boa tarde. Sou eu, Juliana Santos, e vamos dar continuidade ao nosso curso de magnetismo humano, como temos a referência do livro com o mesmo nome, escrito por Jacob Mellon. Hoje, dando continuidade, vamos estudar sobre o centro de força básico. E para começar, queria dizer que existe uma necessidade muito grande de expandirmos os conhecimentos sobre esse centro de força. Porque além dele ser importante, infelizmente ele passa despercebido por nós. E existem pouquíssimas informações sobre esse centro. E muitas pessoas confundem ele com o genésico. E as informações que são com tem mais frequência são aquelas de outras religiões, as mais esotéricas, a medicina chinesa. Bom, precisamos expandir ou precisamos aprender com eles, porque nós não somos donos da razão e se eles chegaram a esse conhecimento por alguma razão, então precisamos aprender. Bom, para começar, esse centro de força, ele tem uma frequência muito baixa. Pela localização dele, nós sabemos, assim como aqueles que estão próximos a ele, são de baixa frequência. E ele tem uma frequência muito parecida com uma densidade muito parecida com o do genésico. Porém, temos que deixar de forma muito perceptível que o básico não é o reverso do genésico. As pessoas às vezes confundem, acham que é a mesma coisa, como eu vi muitas informações, até mesmo do meu espírita, mas não é. Genésico é uma coisa, básica é outra. Elas têm funções até mesmo diferenciadas. Então, precisamos ter essa percepção para não nos deixarmos enganar. E, inclusive, a localização dela é diferente. Quanto a essa localização, dá para perceber que é bem na região do cóccix, aqui do ladinho. Dê para ver a movimentação. É bem aqui no finzinho, um ossinho bem pequenininho, perto da região sacral, é a região do cóccix. Como se fosse quase uma cauda animal que nós não desenvolvemos, como os outros animais. Porém, existe. Por exemplo, o cachorro tem a cauda dele, o rabo dele, e ela tem osso. Seria quase uma extensão. Se fôssemos de outra espécie, provavelmente seria mais desenvolvida. Então, ela corresponde a essa região do cóccix.
E, mais interessante, para atiçar a curiosidade, despertar essa vontade de conhecer sobre o básico e saber, principalmente, da grandiosidade, da preciosidade que é esse centro de força, que a gente mal trabalha. Ele é um centro de autossobrevivência, autopreservação. Eu vou conversar sobre isso com vocês depois, mas para não deixar bem destacado assim, para não deixar despercebido a importância que é esse centro, e nós vamos ver pela função que ele agrega. Aí, novamente, outra imagem da localização do chakra básico. E ele fica bem próximo ao ânus mesmo. E é um outro tipo de preconceito que ele pode atingir, ter, assim como o genésico, o básico, ele fica assim perto de órgãos sexuais, o genésico perto de órgãos corresponde a órgãos reprodutores, o básico fica próximo ao ânus. Infelizmente sofre esse preconceito. As energias sexuais do genésico também, que as pessoas dizem que não pode pegar, não pode tocar, não pode isso, não pode aquilo, porque isso pode, como se fosse o maior demônio do mundo. Não é. Vamos começar a libertar os pensamentos preconceituosos sobre o centro de força. Todos esses centros foram criados para nos ajudar. Então, ele tem uma função e é necessário trabalhar. É necessário tirar os estereótipos, tirar os pensamentos, as travas mentais, para que se possa trabalhar. Enfim. E vamos dar função preciosa. Nós temos o conhecimento que os centros vitais, eles têm um fluxo. O centro básico, ele ajuda no refluxo. Como assim, Juliana? Nós sabemos que a energia, ele tem um fluxo, ele é de cima para baixo. Quando chega no básico, a energia chega no básico, ele simplesmente faz um ciclo. A energia desce e sobe. É um ciclo. É uma energia circulante. Então, ele energiza todos os nossos centros vitais. Todos. Todos. Como se vê na imagem. E só voltando, nós podemos ver aqui pelo mouse que o genésico é esse aqui. O básico é esse aqui. Não é o reverso do genésico. Então, ele energiza, retornando ao que eu estava falando, ele energiza todos os centros. Sejam eles físicos, ao qual eu vou falar através do sangue, eu vou chegar a isso, e energético, fluídico. Então, o sistema muscular, esquelético, a coluna vertebral, pela produção e qualidade do sangue, glândulas suprarrenais, órgãos internos, taxa de crescimento da célula, taxa de crescimento da criança, vitalidade geral, temperatura. Então, você vê que se você for observar todos esses sistemas a qual eu falei,
abrange praticamente o corpo todo. Então é necessário ver o quão importante ele é. Ele tem essa função de fazer essa energia fluir e refluir, girar, entrar em ciclo, movimentar. Porque a energia entra, aí ele, presta atenção, ele passa, a energia passa por todos os centros e ele vai para onde? Vocês acham que ele vai para onde? Tem que ter um ciclo. A desarmonia dele, olha o quão sério isso é. O bloqueio, essa primeira parte está no livro Magnetismo Humano. O bloqueio e congestionamento desse centro de força poderá prejudicar todo o sistema do refluxo, desestabilizando o fluxo, comprometendo todo o conjunto orgânico e psíquico do paciente. Todo o conjunto orgânico e psíquico. Então, ele desestabilizando o fluxo, desestabiliza tudo. Então, o refluxo congestionado o fluxo fica comprometido. Como é que a energia vai passar novamente? Ele passou, mas para voltar, para fazer esse ciclo, não faz, desestabiliza. Então, todo o outro sistema orgânico e psíquico é completamente afetado. E ele se manifesta principalmente na coluna, já que ele está localizado nessa área. E principalmente nos órgãos inferiores. Ele corresponde muito aos órgãos inferiores e o humeral, os superiores. Então, os problemas na coluna, doenças sanguíneas e alergias, já que ele também está responsável por esse refluxo do sangue, porque o sangue ele é bombeado, aí tem uma parte que vai para a cabeça, outra parte que vai chegar lá até os nossos pés, e para esse sangue que chega lá aos pés, como é que sobe? Ele ajuda nisso. Cicatrização de ferimentos, problemas de crescimento, câncer, leucemia, baixa vitalidade, doenças cardíacas, porque ele também está ligado ao cardíaco através da circulação sanguínea, doenças cerebrais, que ele é ligado a todos os órgãos, todos os centros vitais. E como eu falei, ele tem ligações. E entre essas ligações temos o esplênico. Olha o que diz nessa fala. Essa fala foi do Adilton no 5º Encontro Mundial de Magnetizadores. Ele falou o seguinte. Ele estava falando sobre fluxo energético, se eu não me engano. Ele fala o seguinte. O básico incumbe-se de forças de abastecimento de estruturas físicas, fortalecendo-as, revitalizando-as. O esplênico capta e redistribui energias necessárias, também a matéria mais densa. Por isso, ele tem uma ligação íntima de estruturas que conectam os dois, para que eles se comuniquem adequadamente. Olha, lá no esplênico, como está escrito aqui na página 179 do livro Magnetismo Humano, de Acomelo, ele tem uma parte que fala
Exatamente isso. O esplênico é considerado como um centro de equilíbrio. Também usina muitos fluidos. Quando desestruturado, costuma travar todo o potencial de filtros a ele associado, sejam fisiológicos ou psíquicos. Dessa forma, ele passa a desequilibrar ou bloquear os centros vitais adjacentes. Então, o básico, ele abastece o esplênico filtra, capta, redistribui. Então, vamos pensar um pouco. Existe um fluxo, existe uma energia aqui de cima para baixo. Quando chega embaixo, o básico vai e faz com que essa energia suba, fazendo um ciclo. Essa energia chega até o esplênico. Então, o esplênico vai continuar com o trabalho dele. Reabastece esse esplênico, revitaliza, fortalece. Então, o esplênico pega essa energia, filtra, redistribui para todos os outros centros. E o básico, ele também tem uma ligação com a circulação sanguínea. Por quê? Eu já tinha falado isso antes, né? Olha o que está escrito. O sangue oxigenado tem vitalidade em todas as necessárias substâncias ao reabastecimento do corpo físico. São energias mais sutis. O sangue venoso tem energia mais densa, mais deletéria. Por isso, também tem uma dificuldade de retorno ao coração, fluidicamente falando. Precisa da ajuda do básico nesse retorno sanguíneo com energias mais densas que o sangue carrega, a partir do metabolismo celular. Então, o sangue, ele faz esse fluxo e refluxo também. E ele é carregado de energias também mais densas. A falta de oxigênio também, ele fica com energia mais densa. Então, o básico, ele ajuda para que exista esse retorno. E o sangue também ajuda para que essas energias tenham esse ciclo. Por isso, como está escrito aqui, os inchaços, os edemas nos membros inferiores têm como causa o retardo, a falta de movimentação necessária desse centro de força. Eu não falei que o centro básico, ele atinge mais os membros inferiores e o humeral, os membros superiores. Então, esse básico, quando ele está desequilibrado, ele está sem passar energia, quando ele está preso, não é essa a palavra. Então, esse sangue e todos os fluidos, eles têm dificuldade para retornar. Eles ficam na parte inferior do corpo. Tem um retardo para retornar. Então, aquelas pessoas que têm edemas, muitos edemas, que têm a dificuldade para cicatrizar, principalmente nos membros inferiores, nas movimentações das pernas também. Tudo isso é ocasionado pela falta de movimentação do básico, desse centro básico. Continuando,
o básico tem uma ligação importantíssima com o humeral. O humeral fica em cima da coluna vertebral, na parte de cima, o básico na parte de baixo. Então, quando o humeral ele faz esse retorno das energias, quando o básico faz esse retorno das energias, o humeral recebe essas energias. E não se engane, essas energias, eles têm um corpo mais denso, uma energia um pouco mais densa. Então, para chegar nesses centros com energia, com a frequência mais alta, o humeral capta essas energias e faz um processo de transliteração. Deixa eu lembrar aqui. É mais ou menos isso. Ele pega essas energias, ele se modifica, fazendo com que essas energias tenham uma energia mais fluida. Uma energia mais fluida não, uma energia mais alta, uma frequência mais alta. Então, essa energia faz com que chegue aos centros superiores, que já seria o laríngeo, o frontal e o coronário. E esses centros humeral e básico, eles também têm uma ligação com a medula espinhal e o sistema nervoso periférico, já que eles estão ligadas nesse local, né? Como eu falei, o humeral em cima, na parte de cima da medula espinhal, e o básico na parte de baixo. Um se liga ao outro. E só para a nível de conhecimento, eles são importantes. Porque eu falei que o centro básico ele é importante para a nossa autopreservação? Porque o sistema nervoso periférico ele é importante para isso. O sistema nervoso periférico ele é formado por nervos e glândulos e ele leva informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central. Então, todos os órgãos periféricos que nós temos, seja eles o fígado, o pâncreas, enfim, todos os órgãos que nós temos. Se sentimos uma dor, se sentimos fome, se sentimos frio, pega essas informações e leva. Ele conduz as informações. E a medula também, ele processa essas informações e fazendo possível uma reação. Então, se a gente tem frio, se está um local gelado, a gente sente frio. É uma reação nossa. Se está muito quente, a gente se recolhe. Se a gente pega em algo fervendo, muito quente, o corpo retrai. Se a gente está com fome, existem glândulas no nosso organismo que são liberadas para fazer que, quando a gente sentir fome, não. Quando o estômago está vazio, é liberado glândulas para fazer com que a gente sinta fome. Da mesma forma, quando o estômago está cheio, é liberado. São todos sistemas.
É necessário sistemas de sobrevivência. Sem esses sistemas, não teria como sobreviver. É autopreservação. Imagine se nós não sentíssemos dor. Algo tá lá machucando a gente vai e continua com a nossa mão lá. O corpo não se preserva. Então é extremamente necessário e importante essas conduções de informações para que nosso corpo possa se proteger. E o livro Magnetismo Humano, ele fala sobre o Kundalini, que quando se fala do Kundalini, até certo ponto tem uma referência desse centro básico, porque eles realmente são muito parecidos. Se vocês observarem o Kundalini, as pessoas que de outras religiões que cultuam tudo mais, eles veem como um fluxo energético, como se fosse uma serpente, como está aí na foto. Uma corrente de fogo, de baixo para cima. E ela tem uma principal função, diante de outras religiões, com desenvolvimento oculto. Então, essa energia básica, térrea, material, ele passa por todos os chakras etéricos e aviva. Ela torna algo, uma conexão do físico com o espiritual. Eu não vou me adentrar muito nisso porque não é da minha vertente. Não tenho conhecimento, não é da minha vertente não. Porque eu tenho que aprender mais sobre. Porque não existe isso, não é da minha vertente. A gente tem que quebrar esses paradigmas. Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre. Então, não vou falar muito. Mas o que eu compreendi é que existe uma energia oculta dentro de nós, forte, muito forte, e que ao despertar, essa energia vai passar por todos os centros de força, avivando, dando energia muito forte, muito viva, para viver e fazer o que for. O Giacomello, ele fala que a diferença é que esse despertar dessa energia Kundalini, ela pode ocasionar riscos. Porque se você desperta uma energia tão forte e de um padrão tão baixo, porque é um padrão extremamente material, se você não tiver centrado de si mesmo, isso pode ocasionar diversos desequilíbrios. Por exemplo, essa energia Kundalini, ela é extremamente forte. Aí chegar no genésico, a pessoa vai ficar, se não tiver controle, a pessoa vai ficar com um descontrole sexual extremamente grande. Se chegar no cardíaco, a pulsação aceleradíssima e as vontades, os sentimentos, como nós já aprendemos, que o cardíaco ele envolve muitos sentimentos, os sentimentos descontrolados. No coronário, vai ocasionar diversos descontroles psicológicos. Então, é necessário ter esse equilíbrio. Por isso que alguns hindus, eles falam que somente depois de muitos anos, com muito exercício de meditação, de purificação de sentimentos, é que seria interessante ter um melhor padrão para despertar essa energia Kundalini.
Então, ele é muito parecido com toda essa referência parecida com o básico, porque ele está encontrado exatamente no mesmo lugar que o básico e tem essa referência dessa energia de baixo para cima, que reenergiza todos os outros centros. Então, temos esse vídeo mostrando sobre o Kundalini. Temos aí o sistema periférico, medula, espinhal e os centros com os plexos, né? E ele vai começar a girar o Kundalini, aí você vê a energia subindo, fazendo com que gire todas as energias dos outros centros vitais, até o coronário e se expandindo. E assim a referência que eu mostro do que é o centro básico. Que tenhamos mais atenção, carinho, cuidado para com ele, para que possamos trabalhar com ele com mais frequência, diante das necessidades que surgirem, é claro, e não nos deixemos nos tocar com preconceitos ou algo do tipo. Ele é fundamental para a vida humana e é necessário esse olhar de carinho para com ele. Ok? Muito obrigada para todos vocês. Até a próxima.